seja bem-vindo à nossa companhia. O convidado de hoje é vocalista e letrista da banda portuguesa de heavy metal mais reconhecida internacionalmente. A par do seu sucesso no mundo da música, reparte ainda a sua criatividade por outras áreas, tais como o teatro ou ainda a escrita. Com 3 livros de poesia já editados, aventurou-se agora no mundo da prosa, lançando há pouco tempo o livro de contos Senhora Vingança. Hoje vamos descobrir os segredos do feitiço da lua e estar à conversa com o Fernando Ribeiro dos Municipal. Olá, Fernando, muito obrigada por teres aceito o convite. Olá, Isabel, para estares aqui nesta conversa para te ficarmos a conhecer melhor. E, assim, já primeiro que tudo, quero saber quais são as diferenças, porque a fazer a pesquisa deparei-me com vários tipos de metal. Heavy metal, gothic metal, black metal. Qual é a diferença entre estes estilos musicais todos? É um estilo, para já provém do rock, do hard rock e do heavy metal, com as bandas dos anos 70, mais finais dos anos 70, como Black Sabbath, Led Zeppelin. Foram eles que começaram a explorar essas sonoridades mais pesadas, mais soturnas. Mas na evolução dos anos 80 e 90 havia algum impasse criativo no heavy metal que recorreu a outros estilos de música, e nos anos 90 a geração em que os Municipal se formam começa a ver nascer esses subgéneros como o black metal, o metal gótico, etc., que até para as próprias pessoas que gostam de heavy metal lhes faz um bocado de confusão, porque de vez em quando fazer essa distinção. É compartimentado, há muitas gavetas, há muito preciosismo, mas realmente esses estilos existem de alguma forma também estão consolidados em festivais, editoras e em bandas. O nosso estilo, nós somos uma banda de cariz heavy metal, o que nós gostávamos quando éramos miúdos era heavy metal, e não havia muito essas derivações. Sim, hoje em dia são mais. Mas nós tínhamos certas influências de bandas que dentro do heavy metal já tinham um espírito mais avant-garde, já experimentavam dentro do heavy metal, não era um heavy metal tão clássico, mas grandes bandas de altura, os Metallica, Iron Maiden, por aí fora. Mas nós também gostávamos de outro estilo de música que tinha a ver com música clássica, com compositores fortes como o Prokofiev ou o Mussorgsky, principalmente de leste, mas também bandas sonoras, e especialmente o rock gótico, com bandas como os Faces of Mercy, Type O Negative, Fields of the Nephilim, que, na minha opinião, esta influência vem enriquecer a nossa música, dando-lhe mais melodia, dando-lhe mais beleza, mais romantismo, talvez, e portanto os Municipal hoje em dia são considerados metal gótico. Quando é que tu começaste a gostar de ouvir heavy metal? Tens essa noção? Era uma música que se ouvia habitualmente na tua casa ou não? Nem por isso? Não, na minha casa ouvia-se outras coisas, desde o Tino Costa ao Júlio Iglesias, passava tudo lá por casa. Era mais por aí, pouco rock, mas lá está, eu nasci em 74, portanto tive a sorte de apanhar o grande boom. Onde é que estavas no 25 de Abril? Ainda era nascido, mas estava quase, nasci em agosto. Mas acompanhei o grande boom da música, independentemente do estilo, em Portugal, foi os anos 80. Eu vivia na Brandona, Amadora, na altura, e naquela vila, não era uma vila, uma aldeia urbana dos subúrbios, haviam já 2, 3 lojas de discos. E como tal já havia, acho que a música foi das coisas mais importantes pós-anos 70. Os hábitos musicais da minha casa não eram os que me agradavam mais, ainda fiquei com alguns discos dos meus pais, que eu fiquei com os discos todos. Com o espólio musical. Com o espólio todo, tenho tudo. Eles têm coisas muito engraçadas, tipo o Vitor Gomes, acho eu, dos Gatos Negros. Que eu gosto muito, já tive a oportunidade de o conhecer uma vez, mas depois também tinham coisas terríveis que também me influenciaram para não fazer ou ouvir aquilo. Não é? de bom exemplo, ou seja, para nunca fazeres aquilo. Mas dizias-me que tinhas exatamente a perfeita noção quando é que começaste a gostar de heavy metal. Foi por volta de 85, 86, era um bocado novinho, tinha 11, 12, 13 anos, já ouvia heavy metal. Isso significa que eras uma criança rebelde, vias um bocadinho à margem, ou não? Não, eu sou o filho do meio, como tal, o filho do meio tem sempre este condão de receber uma atenção que de vez em quando não é devida, ou seja, o mais novo tem sempre a desculpa que é o mais novo, e o mais velho tem sempre a desculpa que é o mais velho. O mais velho foi o primeiro, não é? O mais novo é o Benjamin, e tu estavas ali no meio. Aliás, eu estava ali no meio, aqui uma fotografia, vocês têm um ar muito bem comportado. Não fizeram birra para fazer a fotografia nem nada. Não, era um sítio ótimo, nós até hoje em dia começamos, até temos tu estás uma piada. aqui. Exatamente. Não é? Esta é a tua irmã? A minha irmã Paula e o meu irmão Ricardo.
E isso era tirado, se não estou em erro, numa loja de fotografias daquelas à antiga, na Brandoa, que era a foto alvorada. Nós hoje em dia, quando tiramos fotos para pôr no Facebook ou qualquer coisa, dizemos, vamos fazer esta pose foto alvorada, que é assim com este sorriso e este tipo de roupa, este tipo de decoração. Eu comecei a ouvir o heavy metal, andava na escola secundária, e na altura acho que as pessoas se definem de alguma forma, e a música é muito importante nessa autodefinição. Exatamente. Escolhemos, mais ou menos, vou ser isto, vou ser aquilo. Tu lembras-te quais eram, não percas o teu raciocínio, mas lembras-te quais eram os teus sonhos de criança, de infância? Lembro-me, os meus sonhos profissionais, entre aspas, era estudar para vir a ser um professor. Depois, eras bom aluno? Era bom aluno. Eu sou um bocado, as pessoas de vez em quando, um músico de heavy metal, tem um passado rebelde ou de punk. No meu caso, não. Eu era provavelmente o mais bem comportado dos três. Era o mais organizado, definitivamente. A minha mãe fala que quando nos davam dinheiro no Natal, havia o costume de meterem na árvore os envelopes. E os meus irmãos, muito antes da véspera de Natal, já o dinheiro estava gasto. E o meu estava lá até o dia dos Reis, quando se desmontava a árvore de Natal. Portanto, sempre além de bem comportadinho, eras poupadinho. Poupadinho, sempre. E é curioso, porque houve um estudo aqui há pouco tempo, conceituado, acho que até implicou alunos de Harvard, e muitos deles ouviam heavy metal e tinham mais apetência pelas literaturas, pelas coisas épicas, pelas coisas mais que lhes exigia maior concentração, a história, etc. Porquê? Porque estes temas são todos tratados no heavy metal, a história, tudo o que seja épico tem lugar filosófico, tem lugar no heavy metal. Eu penso que essa atração foi encontrada porque era realmente o estilo de música que me enchia as medidas, não só esteticamente, mas também na altura intelectualmente. E daí deixar crescer o cabelo, com todas as guerras que isso implicou lá em casa. Claro, porque nós não, vivemos em Portugal. E hoje em dia, na altura era complicado, mas hoje em dia encaro isto como as dores do crescimento, não é? Também não teria piada, eu não teria de alguma forma tido tanta perseverança se os meus pais me dissessem sim, podes ir tocar heavy metal, não venhas dormir a casa, vai lá aos concertos dessa música, etc. Hoje em dia a situação felizmente mudou. Eles assistem aos concertos hoje em dia ou não? Assistem, são fãs acérrimos. A minha mãe em especial, agora já não trabalha, mas na altura que ainda estava a trabalhar, eu tinha que andar sempre com fotografias, Municipal, merchandise, t-shirts, etc., porque os colegas pediam e gostavam. Porque eles não têm nada a ver nem com a área da música, não, eles nem agora tampouco eram apreciadores de heavy metal. Não, eles agora são ambos reformados. O meu pai era técnico de móveis numa empresa que já não existe, que era a Regis Conta, que era uma empresa mítica. Podes falar, Regis Conta já não existe. Exatamente. E a minha mãe trabalhava num laboratório com medicamentos, embalando os medicamentos. Portanto, não tínhamos qualquer espécie de... Eles, na altura, eram muito dados às associações de desporto ou coletivismo. E tu chegaste a praticar desporto também? Pratiquei os dos desportos mais incríveis. O quê, por exemplo? O futebol não era muito bom, também não era muito mau, mas não era bom o suficiente para jogar. Mas sei que a primeira vez que fui fora de Portugal, foi a Espanha, a Córdoba, fui jogar xadrez na seleção da Amadora. Era o que tínhamos treinos e tudo, hoje em dia já me esqueci. Lá está uma vez mais, a concentração, não é? Sim, mas o que é mais curioso é que eu conheço muita gente ligada ao heavy metal que também é assim, que também tem este passado, amigos meus, pessoas que estão nos Municipal ou que já saíram, as pessoas quando me veem ou nos veem dizem, mas vocês são extremamente calmos. Eu acho que nós temos o privilégio, a oportunidade, temos uma música que é extremamente entusiasta e emocional, e quando vamos para o palco ou a gravar, nós damos tudo, e quando estamos fora de palco não queremos... Pelo contrário, mas há essa ideia de que os músicos, sobretudo músicos de heavy metal, são boémios, são pessoas ligadas a drogas, a vícios, a pessoas da noite, pessoas, como tu dizias há pouco, mal comportadas e que não se inserem na sociedade, um bocadinho outsiders, não é? Há essa rotulação logo à partida, que depois nem sempre encaixa. Há casos que sim. Eu acho que em Portugal... Não é só no caso do heavy metal. Claro que depois talvez seja levado ao extremo, mas eu acho que os músicos em geral ainda temos que lutar muito para que a nossa carreira seja de alguma forma mais respeitada. Eu tenho sempre um
uma teoria, eu estudei filosofia, por isso estou sempre a formar teorias, que é o que é necessário para nós, e o que eu luto com os Municipal não é as pessoas considerarem-nos um caso extraordinário, não, pelo contrário, é aceitarem-nos normalmente. E nós nunca sentimos muito isso na pele, porque muita da nossa carreira é feita lá fora, e lá fora nós estamos sempre numa espécie de zona de conforto. Porquê? Porque pode parecer estranho, mas, por exemplo, na Alemanha há revistas que vendem 60 mil exemplares por mês, sendo lidas pelo dobro ou pelo triplo das pessoas. Portanto, a cena do heavy metal lá fora é grande e tem os seus festivais, tem imensas pessoas, milhares de pessoas, etc. Portanto, nós não nos sentimos muito deslocados. A vida na estrada, como é óbvio, também não estou aqui para passar uma imagem de santo. Tem esses momentos e nós temos que conviver com esses momentos. O que os Municipal sempre foram foi contra a dependência desses momentos. Nós, desde começámos a banda muito novos, eu tinha 13, 14 anos, ouvi heavy metal, mas também queria ter uma banda, não era suficiente já. A chamada banda de garagem? Banda de garagem. Nós ensaiávamos num sítio muito engraçado, que entretanto já foi demolido, que era no pavilhão polivalente da Brandoa, que era um pavilhão bastante grande, e davam-nos os fins de semana e chamavam-nos a serralharia. Portanto, nós fazíamos barulho, porque éramos novos e na altura não dominávamos tão bem os instrumentos, nem o heavy metal, estávamos a experimentar. E foi muito curioso, porque na altura as autarquias não sabiam muito bem o que é que haviam de fazer connosco. E desde ordens de despejo, tentarem-nos dificultar a entrega da chave para irmos ensaiar. E nós gostávamos muito de ensaiar. Nós não íamos ao futebol, não íamos namorar, não íamos para o bairro alto. Nós, todo o tempo livre que tínhamos, era para ensaiar. Dedicávamos. Na altura a banda chamava-se Morbid God, depois passou para Municipal. E é engraçado ver, sem qualquer tipo de ironia, como é que as coisas mudaram. Nós fomos agraciados já aqui há alguns anos com uma medalha de mérito cultural de prata da Câmara da Amadora, e nós, claro, nós não estávamos cá, muitos dos prémios que recebemos nós não estamos em Portugal, e nós pensávamos, bem, nós não queríamos medalhas, nós queríamos era um sítio para ensaiar. Foi ali que começámos a ensaiar, depois tivemos diversos sítios para ensaiar, e hoje em dia temos um estúdio que fomos transformando, que é só nosso, que é ótimo. Eu diria que é a minha segunda casa, mas estaria a mentir, porque é mesmo a minha primeira casa. Tu falavas há pouco que realmente vocês têm uma carreira muito mais internacional do que nacional, e isso também faz com que às vezes haja essa confusão, ou seja, quando se fala dos Municipal, as pessoas associam muito a uma banda estrangeira e não a uma banda portuguesa. O público que ouve e que segue Municipal sempre soube, o público mais específico, nós éramos portugueses, e eu tenho sempre cuidado a falar de Portugal, porque demorou um bocado os mídias a reagirem ao que os Municipal fazem lá fora. Eu acho que é por não sermos uma banda de um estilo convencional, ou por não sermos a banda que os mídias portugueses, os jornais, as revistas, etc., da especialidade ou não, estavam à espera que triunfasse lá fora. Ainda hoje em dia, com muita pena minha, de vez em quando há artigos, jornais sobre artistas internacionais, e os Municipal são citados de uma maneira muito leve e não faz jus ao que nós fazemos. Claro que todas as bandas, todos os artistas têm os seus galões para puxar, mas os factos são para, de alguma forma, para ser ditos. Eu penso que existem 500 concertos de artistas portugueses lá fora. O fado é muito popular lá fora, e eu cruzo-me, nós tocamos um circuito diferente, mas cruzo-me imensas vezes com artistas de fado, ou pelo menos com anúncios de que vem cá este ou aquele artista, mas desses 500, 100 definitivamente são dos Municipal. Mas nós, a nível de público, nunca tivemos problemas em Portugal. A nível dos mídias, as coisas vão melhorando. Eu não sou obcecado por aparecer ou por, de alguma forma, estar sempre no olhar também dos mídias, porque eu acho que o mais importante não é a notícia, o mais importante é que há a realidade desta notícia. Nós, quando dizemos que estamos em Nova Iorque, não estamos a dizer só para fazer ver à imprensa, não, nós estamos mesmo lá a tocar, e isso de vez em quando magoou um bocadinho, não estamos aqui, que chatice, e nós fazemos isto desde 95, mas depois quando estamos no palco lá fora com os nossos fãs, isso acaba por ser relativo. Isso é tudo ultrapassado e não